Salve, salve galerinha, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu vou dar um toque para vocês aqui sobre o pré-modernismo, e o pré-modernismo ele está na nossa apostila 5, nas aulas 30 e 31. Vocês têm o livro texto lá. No livro texto a gente tem muito material, queria que vocês dessem uma lida boa, porque o pré-modernismo ele é um movimento meio um tampão na cultura brasileira. Vocês vão ver que ele comenta sobre a fase de transição por que passou o Brasil no final do século XIX e começo do século XX. Por que essa fase de transição? Porque era um país muito atrasado. Era um país muito atrasado, culturalmente muito atrasado, economicamente muito atrasado, e vocês podem ver aqui que nessa fotografia da Avenida Central, Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, do início do século XX, tá cheio de construções aqui. Ó. Por que essas construções? Porque teve um doido lá, Pereira Passos, prefeito, que derrubou o centro velho do Rio, então derrubou prédio de 200, 300, 400 anos, né? Prédio histórico, né, gente? Hoje, qualquer momento, qualquer cultura que se dê valor, é esse o valor que se dá. Então, o que eu vou fazer? Eu estou fazendo só esse comecinho, só essa introdução, porque na verdade é um vídeo que eu já tinha gravado para o segundo ano, mas eu gostei muito do resultado, e eu vou deixar com vocês, então, na continuação, aquele vídeo que eu pus ali. Tá bom, meus queridos? Beijo para vocês e vamos ao pré-modernismo, período que vai de 1902 até 1922, ano da Semana de Arte Moderna. Beijo grande para vocês e segue o vídeo. Até mais. E aí, pessoal, mais uma aulinha, aula 9 da nossa apostila 2, que fala sobre o período chamado de pré-modernismo. Esse período aqui, gente, é um período bem complexo, entre outras coisas, porque ele trata de uma fase de transição. E quando a gente tem uma fase de transição, vocês já sabem, nós temos características do passado e temos características que já antecipam alguns traços do movimento que vai vir depois, chamado de modernismo. Na nossa apostila, maravilhosa apostila, aí a gente tem algumas fotografias que dizem respeito à reconstrução do Rio de Janeiro, modernização do Rio de Janeiro, por esse cara aqui, um prefeito chamado Pereira Passos, que botou abaixo o Rio Colonial. Então esse Rio Colonial foi, de certa forma, modificado, foi modernizado com diversas iniciativas desse prefeito, e que trouxeram, entre outras coisas, o surgimento também de uma série de favelas, uma vez que não foi um planejamento urbano preparado para acolher ou para, de certa forma, organizar as populações mais pobres que moravam naqueles cortiços lá, que a gente viu no romance do Aloísio Azevedo. É muito importante a gente perceber que essa urbanização acelerada aí, então, por um lado, modernizou o Rio de Janeiro e, por outro lado, deu origem às favelas cariocas. Tá? Outro detalhe igualmente importante, como eu falei para vocês, é a gente estar ciente de que trata-se de uma fase de transição e não uma escola literária. Qual é que é a diferença? Na escola literária, todo mundo escreve de um jeito mais ou menos parecido. Aqui é cada um para um lado. A gente ainda vai ter traços do real naturalismo, do simbolismo, do parnasianismo, do romantismo, os estilos do passado. Ao mesmo tempo que temos esses traços passadistas, nós vamos ter uma série de traços que já são traços modernistas, o que caracteriza a transição, é essa mistura, essa fase de passagem, né, esse mix de tendências, ao mesmo tempo que começam a aparecer alguns aspectos que a gente vai associar ao modernismo. Tá? Então é muito importante salientar que o pré-modernismo é essa tentativa de superar o atraso brasileiro, o atraso artístico e também o atraso social, né, com a modernização. Notem que
Ao mesmo tempo que a gente tem um Brasil que é o Brasil urbano, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro principalmente, mas São Paulo, galera, São Paulo era uma província e do nada, em uma questão de 2 décadas, São Paulo acolheu milhares de pessoas e acabou se urbanizando com os bondes elétricos e assim por diante. Ao mesmo tempo a gente tem um Nordeste que ainda tem traços de um passado colonial, representados sobretudo na figura dos cangaceiros, é o apogeu do bando do Lampião lá, que vocês conhecem. Também acontece a Guerra de Canudos, que é um morticínio, um genocídio de diversos sertanejos pobres, miseráveis, e a gente tem aqui em Santa Catarina também a Guerra do Contestado, né, na qual se fez uma espécie de limpeza, uma limpeza genocida de diversos também pessoas que moravam no interior, ali nas fronteiras na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, e que acabaram sendo dizimados ao longo de alguns anos pelo Exército Brasileiro, tá? Então é importante vocês se ligarem. Aqui a gente tem uma série de características que vale a pena a gente comentar um pouquinho. O conceito pré-modernismo foi um conceito criado depois da passagem do tempo, sobretudo por se sacar que a partir daquele momento começavam a aparecer as primeiras noções mais modernizantes da cultura brasileira. Ao lado disso, essa ideia de estilo heterogêneo, ou seja, havia escritores que usavam o preciosismo vocabular, caras que respeitavam muito, né, a língua portuguesa, escreviam de acordo com as regras gramaticais ainda ditadas por Portugal, e ao lado disso um coloquialismo, traços da fala popular brasileira, traços da oralidade brasileira vão aparecer misturados em diversas obras. Um dos detalhes marcantes é que a arte alienada vai ser criticada e por vezes abandonada. O que é uma arte alienada? Que não fala dos problemas sociais brasileiros. Ali, no pré-modernismo, começam a aflorar diversas questões sociais, problemas sociais, romances que falam dos pobres, romances que falam das pessoas que não têm moradia e assim por diante. E essa crítica da realidade brasileira acaba denunciando o atraso econômico e social. Também é comum a gente salientar que nesse período ocorre um regionalismo crítico. Que regionalismo crítico é esse? Por exemplo, o Euclides da Cunha escreve um romance falando do problema de Canudos, gente. Canudos é na Bahia, no interior, no sertão baiano, tá certo? E esse regionalismo crítico aqui vai ser fundamental para estabelecer a diferença que existe entre cidades que estão se urbanizando, como Rio, São Paulo e outras grandes capitais, e o interior que acaba ficando atrasado ao extremo ainda lá, né, marcado pela ideia do Brasil colonial, aquela estrutura colonial brasileira. Isso aqui é um videozinho que eu vou passar para vocês, vou mostrar para vocês, achei muito bacana. Eu queria chamar a atenção de vocês que entre 1880 e 1910, 1920 desembarcam 1,5 milhão só de italianos no Brasil, e esse vídeo diz respeito a isso. Ele mostra a chegada, o desembarque de uma leva de italianos. Aí o navio que trazia, nas condições terríveis. Aí uma chegada em Pernambuco, que eles nunca viam direto. Olha a forma como os caras desembarcavam, gente. Olha que loucura. Aí uma visão do Rio de Janeiro, do cais carioca, nesse período do pré-modernismo.
que a gente vê aí é um pouco daquele rio colonial que depois vai ser destruído. Tá certo? Então é importante a gente perceber que esse conjunto de obras é um conjunto de obras heterogêneo, entre outras coisas, porque a gente vai perceber que há romances, há contos, mas há livros que são livros de não ficção. E o primeiro deles é o livro que lança o movimento que começa em 1902 e vai até 1922, o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões. Esse livro do Euclides da Cunha, ele é tematizado sobre a Guerra de Canudos. O Euclides era jornalista e foi para lá onde fez a cobertura. Quando saiu aqui do Sudeste, o Euclides saiu achando que se tratava de um bando de fanáticos religiosos. Tinha esse fanatismo religioso, não dá para dizer que não tivesse, liderados por um cara chamado Antônio Conselheiro, que na ótica do Euclides da Cunha, era a síntese, o resumo, né? Era a súmula do sertanejo atrasado, fanático, religioso. E diante daquela batalha, diante daquela guerra, ele muda um pouquinho de opinião. Mas o livro é muito importante a gente salientar, é uma espécie de reportagem desse conflito. Tá? Não é uma obra de ficção, não é um romance. E ao lado disso, o Euclides, que era engenheiro formado pelo Exército Brasileiro com distinção, tá? Excepcional, inteligentíssimo, um gênio da literatura, também tinha conhecimento de geografia, também tinha conhecimento de geologia e também tinha conhecimentos de sociologia. Ele acabou mesclando tudo nessa grande matéria, nessa grande reportagem sobre a Guerra de Canudos. Apesar disso, a influência dele, a visão que ele expressa ainda é uma visão eurocêntrica, de formação dos positivistas, dos materialistas e deterministas, ou seja, de todo aquele povo que já tinha influenciado os escritores realistas daquele período. O livro Os Sertões, ele foi elaborado, dividido em 3 partes, e é importante a gente realçar que essa divisão é típica daquele determinismo do Hippolyte Taine, que dizia que o homem ele era um produto do meio, era um produto do momento histórico e era um produto da raça. Nota que não havia possibilidade de o sujeito ter qualquer grau de melhoria. Não, ele era determinado por esses 3 fatores. Na primeira parte do livro, o Euclides da Cunha vai mostrar diversos aspectos que são aspectos geográficos. Né? Aqui a gente tem uma pequena passagem na qual aparece, ao passo que a caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai, repulsa-o com folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado, árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos. E essa parte, inclusive, para vocês terem uma noção, gente, ele faz uma análise dos índices pluviométricos do sertão, né? Quanta chuva cai ou quanta chuva falta cair. Ele sugere, inclusive, a mudança de curso do rio São Francisco, que foi realizada aí há algum tempo atrás. Então é importante a gente perceber que nessa primeira parte os estudos atêm-se à geografia e à geologia. E na segunda parte ele descreve o homem que mora naquele contexto ali, né? O sertanejo, o homem permanentemente fatigado, o sertanejo reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene em tudo, na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude. Todavia, basta um incidente qualquer para que ele se transfigure, adquirindo subitamente a característica de um titã dominador. Olha só como ele fala que o sujeito tem uma aparência que é uma aparência de um fracote, mas assim que acontece alguma coisa desperta, né, uma força titânica nesse sertanejo. Ele é crédulo, é místico, deixando-se levar por superstições absurdas. Sua religião traz em si caracteres das 3 raças que o formaram, o branco, o índio e o negro. Como ele, sua religião é mestiça.
O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então aqui ele faz uma análise sociológica desse sertanejo, entre outras coisas, salientando o aspecto de mestiço, né, de mestiçagem que caracteriza o povo brasileiro. E na última parte, é a terceira parte da obra, aquela na qual ele retrata a guerra propriamente dita, e aí é importante a gente perceber que ele assinala também a morte do Antônio Conselheiro, o líder desses, né, canudenses que resistiram ao longo de praticamente 3, 4 anos às investidas do exército. O exército levou 3, 4 anos para conseguir derrubar o povoado de Canudos. É importante a gente perceber que esse livro ele acaba expondo muito claramente o conflito que existia entre aquele Brasil que a gente estava vendo se tornar progressista, o Brasil que estava se urbanizando, o Brasil que estava recebendo milhões de imigrantes, e o Brasil do passado, esse Brasil ainda vinculado ao regime colonial, esse Brasil ainda do sertanejo, da gente simples e assim por diante. Esse é um detalhe muito importante para a gente levar em conta quando o assunto for pré-modernismo, mas nem só de literatura regionalista, como essa literatura do Euclides da Cunha, Graça Aranha e outros escritores, viveu o período pré-modernista. O período pré-modernista também é o contexto no qual se cria o grande escritor Lima Barreto. E esse é um autor que vai denunciar a miséria urbana, principalmente no Rio de Janeiro, terra de onde ele era. Ele foi chamado de cronista dos subúrbios cariocas. Isso aqui já dá uma boa síntese da obra do glorioso Lima Barreto. Olha só. Cronista é porque ele usa uma linguagem extremamente simples, uma linguagem herdada do jornalismo, próxima da oralidade. E é importante a gente perceber que esse traço de proximidade com a oralidade da fala vai ser fundamental para tornar o Lima Barreto um dos grandes autores que antecipa algumas coisinhas do modernismo brasileiro. Os personagens do Lima são invariavelmente personagens dos subúrbios cariocas. Esses personagens dos subúrbios cariocas marcadamente semi-marginalizados, porque a ideia de base aqui é muito importante a gente realçar, é a ideia de um autor que explora como poucos a empregada doméstica, o sujeito que é o sujeito que vive, né, de golpes, de falcatruas, meio malandro, semi-malandro, o trabalhador que vivia dependendo desse ou daquele carreto para conseguir sobreviver e assim por diante. E um outro detalhe igualmente importante é a gente realçar o fato de que ele registra o cotidiano, o dia a dia da capital brasileira, o Rio de Janeiro, aquela época, salientando os problemas sociais da gente mais humilde. A grande obra desse cara é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, um romance de 1915. E nesse romance de 1915 ele consegue sintetizar as mil maravilhas, os problemas brasileiros. O Policarpo Quaresma é um funcionário público, ele é o protagonista e ele é um exemplo de nacionalista ufanista. O que é ufanista? É aquele cara que idealiza a pátria, acha que a pátria é maravilhosa e assim por diante. E ao longo do romance, o Policarpo Quaresma vai conseguindo distinguir os grandes problemas brasileiros, né? O primeiro problema é a falta de um projeto cultural. Então, por isso, Policarpo Quaresma defendia a tese de que o Brasil deveria adotar o tupi-guarani, que era a língua brasileira por excelência, e não o português. Por isso, acaba sendo até internado no manicômio, coisa pela qual o próprio Lima Barreto passou, experiência pela qual ele passou, ele foi internado no manicômio, né? E aí, saindo do manicômio, ele vai para um sítio, vai morar num sítiozinho, e lá naquele sítio ele começa a plantar. E quando planta, ele começa a perceber que quem ganha o dinheiro não é o plantador, quem ganha o dinheiro é o atravessador. Vai daí ele se dá conta que o furo é mais embaixo, o problema do Brasil é a ausência de projeto cultural e de projeto agrícola também. E aí ele crê que só com um projeto político forte e ditatorial, como aquele capitaneado pelo Marechal Floriano, presidente da época, e aí forma fileiras ao lado do Floriano Peixoto,
né? E aí, nesse contexto, ele participa como um dos militares na revolta da Armada, defendendo a ditadura do Floriano Peixoto. Quando chega no final do livro, ele percebe que a ditadura do Peixoto, entre outras coisas, só serviu para matar mais brasileiros, e faz a seguinte reflexão: mas o que eu estou fazendo aqui? Se eu quero um Brasil grande, como é que eu posso defender um governo que mate os brasileiros? Não é mesmo? E aí, no final, ele acaba sendo fuzilado justamente por isso. É como se o livro do Lima Barreto apontasse para diversas personalidades nacionalistas que acabam sofrendo muito por conta dessa ideia, né, de um Brasil que não respeita o próprio povo. O livro de 1920, que na verdade só vai ser publicado lá na década de 50, as anotações são da década de 20, Cemitério dos Vivos, que é um livro que agora está sendo muito comentado, Diário do Hospício, e que trata de passagens do Lima Barreto pelo manicômio. Então é importante a gente realçar que esse autor, que era um autor negro, como vocês podem ver aqui, passou por todos os problemas que todo e qualquer negro no Brasil do princípio do século XX passava, e ele acaba retratando, acaba realçando, acaba chamando atenção para esses problemas, quer fossem trabalhadores humildes, quer fossem negros ex-escravos sem trabalho, quer fosse o malandro, o tocador de violão, o tocador de modinha, o tocador de samba, todos esses sofriam bastante na mão das autoridades, sobretudo por conta da discriminação racial tão marcante na sociedade brasileira. É importante se ligarem que o pré-modernismo, então, é uma fase de transição que tem diversos autores escrevendo sobre diversas temáticas em estilos diversos, mas é importante que todos eles tenham em comum a revelação do atraso brasileiro, né? O caráter atrasado de muitos lugares brasileiros, e é isso o que vai se chamar a atenção no conjunto da obra desses caras. Não se esqueçam que vocês vão fazer as lições lá, que eu vou colocar, né, as tarefinhas para vocês colocarem, vocês respondam as tarefas e enviem para mim lá nos formulários Google, como a gente tem feito, né, desde a semana passada, tá ok? Um abraço forte para vocês, uma boa semana. Até mais, gente!